Olá, eu sou a Elis Marina e este é o Sala de Visitas. No episódio de hoje nós vamos falar sobre educação municipal. Ficou interessado? Então continue por aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Sala de Visitas, um espaço onde eu, junto a um vereador ou vereadora, convidamos um especialista para discutir um tema importante para a nossa cidade. E o debate de hoje trata de um assunto que mobiliza professores, especialistas, pais, gestores escolares, que é os rumos da educação pública de São Paulo. A educação municipal de São Paulo é composta por cerca de 4.000 unidades escolares. São mais de 1 milhão de alunos de diferentes idades, num corpo docente de 160 mil profissionais da educação. Dentro desse universo tão grande, questões como a terceirização e gestão são importantes e devem ser discutidas. E para isso, quem me acompanha aqui neste nosso programa é o vereador Celso Janazzi, do PSOL. Seja muito bem-vindo, vereador. Prazer enorme tê-lo aqui com a gente. Obrigado, Elis. Prazer estar aqui na sala de visitas, ter a companhia da Norma, que é presidente do Cinesp também, e tratar de um assunto que é primordial, é o futuro do nosso país, é a educação pública na cidade de São Paulo, nós falando especificamente, e os desafios que a gente tem quando trata deste assunto. Pois é, como o nosso vereador Celso Janazzi já adiantou, a Norma Lúcia Andrade dos Santos, que é a presidenta do Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino Público Municipal de São Paulo, que é conhecido como Cinesp, está aqui bem ao lado dele, à minha frente. Seja também bem-vinda, muito obrigada por ter vindo participar. Eu agradeço, em nome do Cinesp, o convite de vocês para estar aqui conversando sobre um tema que move as nossas vidas, que é a educação. E nós lembramos também que este programa está sendo transmitido pelo canal 8.3 da Rede Legislativa, no 2.4 da multiprogramação da TV Cultura, no portal da Câmara e também está disponível em nosso canal do YouTube e redes sociais. É só acessar por @Câmara São Paulo. E você que nos assiste é nosso convidado de honra para essa conversa. Fique ligado, porque tem muita coisa interessante que vai passar por aqui. O tema de hoje foi proposto pelo vereador Celso Janazzi. Então, nós vamos falar sobre terceirização da educação, gestão democrática das escolas e a convocação número 5 da Secretaria Municipal de Educação, que trata do uso de celulares dentro da sala de aula. Bom, então eu começo já perguntando para o vereador Celso Janazzi, por que da escolha desse tema, vereador? Bom, primeiro que é um tema fundamental. A gente vive, a rede municipal de São Paulo é a maior rede do país, de escolas municipais do país. E a gente tem um princípio, é uma rede forte, é o princípio da gestão democrática que está consolidado na Constituição Federal, na LDB, que é a participação da sociedade, dos pais, mães, dos alunos, dos profissionais da educação, do conselho de escola, para que a gente tenha todos esses atores discutindo o que é a escola pública, para onde vai a escola pública e o que a gente espera da escola pública. Então, o princípio da gestão democrática é o princípio que nos baliza nas nossas atividades na escola. Então, a gente coloca esse tema hoje como um foco de discussão, porque a gente vive num momento muito crucial, inclusive esse princípio sendo atacado brutalmente neste momento aqui na rede municipal. Então, é um tema muito importante, porque as escolas municipais desenvolvem trabalhos, a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, trabalho político-pedagógico, elas desenvolvem, cada escola desenvolve o seu projeto pedagógico, é aprovado pelo conselho de escola, desenvolve esse projeto e a gente tem inúmeros projetos premiados aqui, tanto pela Secretaria Municipal da Educação, pela Câmara Municipal, pela Unesco, vários projetos brilhantes, homenageados, premiados, e a gente tem talvez um ataque tão sem precedentes na história da rede municipal que a gente pode perder esses projetos aqui na rede municipal. Então, esse assunto é importantíssimo. E durante esse debate a gente vai falar muito sobre isso, vamos explicar, assim, nos mínimos detalhes o que é essa gestão democrática, como cada, enfim, participante tem o seu papel, Mas eu queria perguntar agora para a Norma, que está aqui com a gente, que já é, assim, uma especialista que estava me contando aqui nos bastidores, que está na educação desde os 18 anos como professora, depois foi galgando outros patamares dentro da educação. Norma, essa parte de terceirização, eu queria que você explicasse isso para a gente.
debate, né? As pessoas entendem o que é a terceirização na educação? Quando eu falo as pessoas, eu não estou falando só dos professores, não, dos gestores, estou falando também da comunidade, do pai, do aluno. Será que todo mundo tem essa noção? O que você gostaria de falar para a gente? Eu acho que a grande parcela da população não tem essa noção do que é a terceirização e a privatização das unidades educacionais. Só que nós temos que trazer essa discussão junto com as comunidades. Por quê? Quando a gente fala de educação, a gente está falando de um direito, de um acesso a todos. Quando eu começo a trabalhar na esteira de terceirização, de privatização, eu estou trazendo uma seleção para a educação. Porque a gente não pode desconstruir, né, que a educação é pública, de qualidade e laica, que são questões que para nós são muito caras. Então, quando eu começo a terceirizar ou privatizar partes da educação, eu começo ali a trazer uma possibilidade muito forte dessa educação que nós falamos, que é uma educação pública, democrática, de acesso a todos, ela começar a ser acesso só de alguns. Então, nós precisamos trazer essa discussão e conversar com as comunidades, que quando a gente fala não à terceirização, não à privatização, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando, olha, todas as crianças, independente da sua classe social, independente onde mora, independente onde está, ela tem direito à educação, porque a privatização e a terceirização vai retirar esse direito. Então, a Norma deu aqui uma explicada para a gente, né, das possibilidades de terceirização, que podem ser parciais ou podem ser completas, né? A gente agora no começo mesmo, né, desse nosso bate-papo aqui, deu números que são divulgados pela Secretaria, que são grandiosos, né? Aliás, né, vereador Celso, isso já é esperado para uma cidade da proporção de São Paulo, né? Agora, para o senhor, né, como é que a gente poderia tratar desse assunto da terceirização no que a gente vê hoje no ensino municipal? Como é que ele está? Enfim, ele está começando, ele já está consolidado, porque hoje nós estamos discutindo sobre isso, né? Quer dizer, um dos temas que nós estamos falando hoje é sobre a terceirização. O que você diria para a gente? Bom, primeiro, a gente, como a Norma muito bem disse aqui, conhece muito bem a rede municipal, professora também, a Norma, né? E a gente tem nosso estatuto, a Lei 14.660, que regula os quadros dos profissionais da educação na rede pública. Tem trabalhos, como eu disse anteriormente, projetos magníficos, grandiosos, desenvolvidos por profissionais da educação, tanto os professores como os gestores das escolas municipais, diretores comprometidos com esses projetos, que dialogam com a comunidade, tem uma grande penetração, um grande diálogo com a comunidade, trazendo a comunidade para participar, inclusive, do projeto pedagógico da escola, porque a educação é um dever do Estado e das famílias. Então, quanto mais democrática, quanto mais esse diretor, esse gestor envolver a comunidade, mais democrática essa escola será. Não é para delegar para um lado só, né? Então tem que ter a contribuição de todo mundo. E é importante isso. Então, dinheiro público, recurso público para a escola pública. Quando a gente coloca uma empresa privada, uma organização social, uma organização religiosa dentro da gestão de uma escola, a gente corre um risco muito grande de ter temas como, por exemplo, temas voltados à raça, gênero, igualdade de gênero, ceifados dessa discussão na escola, porque a escola é democrática, é ampla e tem que discutir todos os assuntos, para que os alunos criem uma visão crítica de todas as concepções de mundo que ele vai ouvir naquela escola, crie a sua própria identidade, seu próprio fundamento e possa crescer como pessoa. A partir do momento que a gente coloca uma pessoa jurídica que visa o lucro, a gente compromete essa gestão democrática. A gente vai correr o risco de não ter temas importantes sendo tratados nas escolas. Eu só trago um exemplo, a gente está vendo a privatização dos parques municipais, não tem a ver com educação, mas tem a ver com os parques. A gente está vendo empresas, a concessionária que ganhou a privatização, a concessão,
ela visa o lucro. Então, ela está instalando equipamentos, cobrando R$ 150 para utilizar um espaço, está cobrando a utilização do espaço e afastando a população mais carente desses espaços. É o que vai acontecer na área da educação também, porque você vai colocando a empresa privada, ela quer o lucro, ela vai almejar o lucro, vai alijar a população mais vulnerável da nossa cidade. E nossas escolas municipais, a grande maioria desses projetos pedagógicos exuberantes, fantásticos, estão em territórios de grande vulnerabilidade. A gente corre o risco de perder esse protagonismo da escola pública. A educação é a base, né, de tudo, né? E, Norma, você já está acompanhando isso na prática. O que você nos traria de informações? E até gostaria que, se você pudesse dar uma orientação para quem está nos vendo agora, né, para as pessoas que são mais leigas, né, nessa área da educação, os pais, por exemplo, né, que têm os filhos nas escolas. Onde eles podem buscar mais informações sobre isso? Quando a gente fala de gestão democrática, escola democrática, a gente está falando da educação que é feita por todos, né? Porque o princípio da democracia são todos. Então, as unidades, quando elas começam a passar, né, por um processo de terceirização, começou na limpeza, começou na merenda e agora também está pensando na questão da gestão, né, escolar, do sindicato que o Sinesp representa aqui os gestores. Então, a gente tem que fazer uma análise que é assim, quando você começa a terceirizar, o princípio da terceirização no ambiente público, ele começa pelo sucateamento do trabalho. Então, por exemplo, eu não dou condições para o desenvolvimento desse espaço, para o desenvolvimento desse trabalho, e aí começa a vir o sucateamento. Com as questões sucateadas, aí você começa a eleger pessoas. É porque a merendeira tirou licença. E aí eu sempre dou um exemplo. Uma coisa, eu na minha casa, pegar uma panela muito grande de macarrão uma vez. Outra coisa, eu todos os dias, né, pegar essa panela de macarrão para poder alimentar todas aquelas crianças. É lógico que se eu não tiver um tratamento, uma condição de trabalho adequado, eu vou ter problema de coluna. Isso é fato, né? Dependendo os equipamentos que eu tenho para limpeza, eu vou também ter outros tipos de problema, né? Então, quando começou a acontecer, então você começa a terceirizar, você começa a trazer a empresa. Só que essa questão da terceirização da educação é muito séria e quando traz as empresas, qual a quantidade de pessoas que estão trabalhando, quantas pessoas estão trabalhando, e isso a gente não traz uma discussão dentro das unidades dessa qualidade, não só do trabalho, mas essa qualidade de vida que as pessoas não têm, trabalhando ali. Por exemplo, um quadro que eu tinha 4, 5 merendeiras, agora eu tenho 2. Então, isso começa. E hoje a gente está com um problema mais grave ainda, né? Porque aumentou na terceirização na limpeza, aumentou a terceirização na merenda, aumentou a terceirização na vigilância e agora a gente quer colocar a terceirização também na questão do gestor, do diretor de escola, retirando esse diretor de escola dos seus locais de trabalho, colocando a culpa na pessoa sobre índices e dados. Se a gente está falando que a educação é um processo democrático, é um processo que envolve a todos, como que eu posso achar que uma pessoa vai dar conta desse processo democrático? E aí a pergunta que você traz é, como que eu envolvo os pais nisso? Eu tenho que trazer os pais e a comunidade para dentro da escola e explicar que 2 pessoas não têm condições de limpar uma escola de 1.500 alunos. Eu tenho que explicar para o pai que 2 pessoas não têm condições de fazer alimentação para 1.500 pessoas. Eu tenho que explicar para o pai que a educação é um processo coletivo e que não é o diretor de escola. São todos ali envolvidos. E para que isso aconteça de qualidade, eu preciso ter condições plenas de trabalho e não o sucateamento das condições de trabalho.
É isso que a Norma nos trouxe, é bastante interessante, né? Até para as pessoas começarem a ter um entendimento de como é que está a educação na cidade, né? Pelo ponto de vista de vocês. E, vereador Celso, quando a gente está falando de gestão democrática, que é um tema que o senhor nos trouxe aqui hoje, baseado em tudo isso que a Norma falou, como deve ser essa gestão democrática? Você falou aqui para a gente, já deu uma ideia, né? De participação de todos, que é isso que a Constituição, né, permeia, a lei de diretrizes da educação também, mas assim, na prática, como que isso deve acontecer? Bom, Elis, na prática isso funciona, existe nas escolas municipais o conselho de escola. Então, todas as deliberações na escola passam pelo conselho de escola que decide democraticamente o que vai ser feito na escola. Então, muitas das vezes o diretor, com essa demanda do conselho de escola, ele solicita a DRE, que é a Diretoria Regional de Ensino, solicita a SME, por exemplo. Nós temos um número muito grande de crianças com deficiência na rede municipal. E uma professora, a Norma acabou de dizer aqui, ó, de casos assim, isolados, mas, por exemplo, uma professora numa sala de 33 alunos, com 4 ou 5 alunos com deficiência, é humanamente impossível ela ter condições de ter um processo de ensino-aprendizagem adequado. Independendo da idade, Independente da idade. E isso está acontecendo na rede. Então, a escola, o gestor solicita, pede ajuda para DRE, SME, mas não é atendido. São várias, na questão da limpeza, na questão da rede de apoio, do NAAPA, que é para as crianças com deficiência, e toda a rede de apoio, as UBSs em torno da escola. Então, ele não tem esse apoio. E aí, a administração pega um número isolado de IDEB ou de Prova São Paulo e avalia aquela escola. Ela não deu as condições para aquele gestor ter esse apoio, né? Esse acolhimento das demandas que a escola precisava. E aí eles julgam, analisam um número frio, um burocrata de trás de uma mesa analisa um IDEB ou uma Prova São Paulo e qualifica a escola como apontando o dedo para um gestor como culpado do não índice bom para aquela escola. Então, isso, não sei, é inconcebível. E nós estamos vendo isso hoje, Elis. Acho que um AI-5 da educação, que o atual prefeito Ricardo Nunes instituiu aqui na rede municipal, tirando diretores que, como eu disse, são escolas premiadas. É um contrassenso total, porque escolas premiadas pela própria Secretaria Municipal de Educação, pela própria prefeitura, e aí ela aponta e tira esse gestor fazendo esse debate democrático na escola pública municipal. Então, a gente tem que corrigir isso. É uma distorção. Nunca houve na rede municipal algo tão assintoso, tão arbitrário como é este momento que a gente está vivendo na rede municipal, o ataque à gestão democrática. E eu imagino, né, que esse seja apenas um dos desafios, né, Norma, dentro da educação como um todo, porque há muitos pontos que têm que ser vistos e elaborados para que a gente tenha uma educação de qualidade. Essa questão que o vereador Celso nos trouxe, de um professor com muitos alunos na sala de aula e, às vezes, com situações de alunos com necessidades especiais, já é um fator complicador, segundo ele nos contou aqui, mas o que mais você acrescentaria? Eu acrescento que, muitas vezes, o comparativo que se faz, principalmente pelo poder público, é um comparativo daquilo que não tem comparação. Quando eu falo, às vezes se coloca índices até de escola particular ou de escola... Eu vou dar um exemplo. A escola que foi, né, cedida, conveniada, seja lá o nome que a prefeitura coloque, o Liceu Coração de Jesus. Então, tem uma quantidade muito pequena de crianças, aí fala assim, mas a gente ali fez um trabalho e essas crianças tiveram o índice X. De quantas crianças eu estou falando? E como que foi? E essas crianças ali naquele espaço foi feita uma seleção. Quando a gente fala de escola pública, a gente não está falando de seleção. Nós atendemos a todos e como o vereador Celso trouxe, numa sala que tem 30 crianças, 35 crianças e que você tem 6, 7 crianças de inclusão e essas crianças não têm uma rede de apoio para poder se desenvolver, eu vou cobrar que este profissional que está lá dê conta de tudo isso. Então, eu estou ali colocando
coisas diferentes e querendo o mesmo resultado. Não vai acontecer. Porque para eu tenho que ter condições de trabalho. Eu vou dar um exemplo. Numa sala, eu tenho crianças do espectro autista. A criança do espectro autista, ela precisa de uma rede para poder se desenvolver. Um exemplo é um nutricionista, porque muitas crianças, elas não têm o paladar deles, vão se diferenciando, e às vezes eles param de comer. Eles têm todo um processo. E aí, assim, dentro das unidades educacionais, o que a gente pode fazer? A gente faz o encaminhamento, a gente manda para a UBS, mas assim, chega na UBS, essa UBS também não tem esses profissionais para dar acolhimento a essa criança. Mas eu quero o mesmo resultado. Eu não posso pegar uma criança vulnerável por várias situações e falar assim, essa criança tem que ter o mesmo desenvolvimento daquela outra criança, é um processo. Eu sempre dou esse exemplo, esse ano eu estou dando muito mais esse exemplo, e as crianças do Pantanal ficaram debaixo de água durante quanto tempo? E aí eu quero que o desenvolvimento dessas crianças do Pantanal seja o mesmo desenvolvimento da criança que não teve esse problema de ficar debaixo de água. Só que eu tenho também crianças que com as chuvas teve deslizamento, ficaram sem roupa, não tinha roupa seca para utilizar, mas eu quero o mesmo desenvolvimento. Então, quais são as políticas públicas realmente implantadas, políticas públicas para a cidade, para dar conta desse caos da cidade, para que a criança tenha condições de ter o seu desenvolvimento pleno dentro das unidades educacionais e seu direito à educação garantido. Pois é, direito, né? É um direito, né? Educação é um direito e acho que esse resumo que a Norma trouxe para a gente foi bastante elucidativo, porque não é só o que acontece dentro da sala de aula, né? Você tem todo um entorno que influencia também na aprendizagem. Mas eu queria mudar aqui agora o tema um pouquinho, porque também foi trazido aqui pelo vereador Celso Janazzi, para a gente abordar e discutir, que é a questão do uso dos celulares, né, pelos estudantes. Lei federal que está, enfim, valendo no país todo, que, ou seja, as crianças em sala de aula não podem fazer uso do celular, a não ser que seja numa situação de pesquisa, que isso vá contribuir com o ambiente escolar. Mas quem quer começar a falar sobre isso, sobre como foi a implantação disso, a adaptação dos estudantes? Fiquem à vontade. Deixa eu só falar que a gente discute muito isso, o acesso à tecnologia, né, dos estudantes da rede municipal. É óbvio que essa lei é muito bem-vinda, lugar da sala de aula você tem que estar conectado com a aula mesmo, não com o celular, aluno com o celular, eu acho louvável, a gente tem que aplaudir. Agora, a gente vive uma realidade da falta da tecnologia no uso de equipamentos. Por exemplo, a gente vai em várias regiões na periferia da cidade de São Paulo, no extremo, das franjas da cidade de São Paulo, então muitas das vezes não tem internet. Não tem internet para consulta no próprio computador para que as pessoas possam fazer a pesquisa científica. Falta isso. Muitos dos professores, na pandemia foi um exemplo claríssimo, os professores, os gestores das escolas tiveram que pagar um pacote de dados para os seus celulares, que não tinha internet. E em muitos lugares não tem. Eu mesmo visito algumas escolas e quando eu chego não tem sinal de celular. A gente vai lá no extremo sul, Vargem Grande, não tem acesso. Então a gente tem duas realidades, né? Tem que proibir o uso do celular, mas também tem que dar a internet, né? Isso, tem que ter. A cidade de São Paulo é a cidade mais rica da América Latina, com um orçamento de 130 bilhões de reais. É inconcebível que a gente não tenha tecnologia a serviço das nossas crianças, dos profissionais da educação, para acesso à tecnologia para pesquisa. Agora, o celular não. O celular dentro da sala de aula, não. Acho que das crianças ainda é fundamental que elas estejam conectadas. E seja um equipamento de pesquisa fora daquele ambiente da sala de aula, mas que tenha isso também nas escolas, mas não dentro da sala de aula, não. Agora, Norma, cabe ao professor restringir o uso do celular de forma indevida na sala de aula? Como é que foi a implantação disso? A função do diretor é orientar. A função do professor é orientar. A função dos inspetores lá é orientar juntamente com os pais.
nós não somos aquele que vamos retirar o celular, porque não nos cabe isso. A partir do momento que eu retiro algo de uma criança, eu posso incorrer numa questão legal. Então, a nossa questão é orientar. Mas eu achei muito interessante que aconteceu esse final de semana, que um aluno, infelizmente, agressivo, ele acabou agredindo uma professora muito fortemente. E os alunos filmaram essa agressão. Foi uma agressão brutal. E aí, quando foi se perguntar para as autoridades qual era a providência que ia tomar, né? A autoridade respondeu assim: quero saber quem foi que gravou, porque o uso do celular está proibido. Isso é desvirtuar toda a discussão. Estou falando de uma professora que foi agredida, que foi para o hospital, de um menino que não deveria ter feito aquilo. Então, tudo isso tem que ser verificado, apurado, mas assim, o final ficou no celular. Por que eu estou trazendo essa história? Porque assim, o celular, ele é um problema na sala de aula se usado indevidamente. Mas se ele fosse orientado, se tivesse essa rede de internet onde os meninos e as meninas pudessem entrar realmente em sites para fazer pesquisa, isso poderia ser direcionado de uma outra forma. Agora, quando você não tem pacote de celular, que você não tem uma internet integrada, você acaba ficando naqueles programas grátis e que não vão educar ninguém, né? Então, assim, é bom retirar, mas ele tem que ser uma retirada onde tem um processo de entendimento, não simplesmente uma retirada por retirada. E essa restrição dos celulares, quer dizer, é lei, né? É lei. Mas assim, então quer dizer que cabe um consenso, né? Cabe assim, tipo, uma orientação, um consenso, mas não dá para você ser firme no sentido de, sei lá, punir um aluno que esteja com o celular. Como é que é isso? Eu só queria entender um pouquinho. Porque assim, quando eu pego um celular de um menino, eu estou pegando um bem dele, que vai ficar comigo. Eu, enquanto professor, enquanto gestor, eu não tenho essa autoridade. Então, a lei foi colocada, a lei tem que ser cumprida, mas existe algo que essa lei não diz. A quem cabe a responsabilidade de retirar esse celular se a criança não quiser te entregar. Então, não é uma questão da lei. É evidente, pelo que a gente tem observado, que a maioria tem se conscientizado que não é para usar e tem respeitado isso, porque todos perceberam como que você perde o tempo nisso, mas não cabe nem ao professor, nem ao gestor você pegar esse bem material dessa criança e ficar com você. Tá Eu certo. não posso segurar isso. Muito bem. Bom, esse papo tá bom. Quando o papo tá bom, acaba rápido, né? Vocês sabem. Mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, uma mensagem breve, assim, para a gente poder encerrar esse nosso encontro. Por favor, vereador. Bom, primeiro agradecer novamente aqui o Sala de Visitas, a volta desse programa tão importante, que as pessoas que estão nos acompanhando possam interagir, possam discutir, possam entender o que está acontecendo na cidade de São Paulo. E esse tema da educação, da gestão democrática, do acesso à educação, da educação como dever do Estado, um direito nosso, do cidadão, da cidadã, é muito importante. Então, é uma satisfação enorme e quantas vezes for possível a gente estar aqui, voltar a discutir temas importantes para a cidade de São Paulo, nós estaremos aqui. E agradeço novamente o convite, estar aqui com a Norma, que é uma grande conhecedora da educação aqui na cidade de São Paulo. Um prazer enorme. Norma, agora é a sua palavra. Agradecer também nessa grande oportunidade que vocês estão nos dando aqui de poder falar de assuntos tão sérios como a educação. Mas a mensagem final que eu quero deixar é que a educação da cidade de São Paulo, ela não está à venda. A educação da cidade de São Paulo não é um negócio. Então, nós precisamos pensar
E aí todos nós, sociedade civil, parlamentares, todos, com a educação que nós queremos, porque a nossa educação ela não é uma mercadoria, a nossa educação é um direito para todas as crianças. E quando a gente fala direito para todas as crianças, a gente tem que pensar de todos os territórios e como esses territórios estão formados e como essa educação se dará nesses territórios. Muito bem, muitíssimo obrigada a ambos por estarem aqui, por essas palavras e por explicar um pouquinho desse universo que muitas vezes a gente não entende profundamente. Obrigada, viu? E esse foi o Sala de Visitas de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Te aguardo nos nossos próximos episódios. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir a Câmara em todas as redes sociais no @Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.